Fala, senhores. Vamos lá, ó. Fala, galera. Vamos para mais um vídeo, ó, de informações sobre a instalação do equipamento. Ó, isso aqui é um texto, tá? Nós utilizamos para orientação do cliente em relação à parte elétrica e à parte de instalação. Deixa eu arrumar isso aqui melhor. Aí, vamos lá, ó. Instalação do equipamento, tá? Quando o cliente compra com a gente um equipamento, ó, fala, galera, vamos lá para mais um vídeo, tá? Agora eu vou falar sobre a instalação. O que que eu vou abordar nesse tema aqui, ó? É, Detalhes de quando o cliente compra o equipamento com a gente, o que está incluso na instalação, o que que não está incluso na instalação, quais são as obrigações do cliente, quais são as obrigações do instalador, tá? E alguns pontos ali que envolvem parte de pagamento, né, condição de pagamento. No final, eu vou deixar para vocês também uma informação muito importante, tá? Tem algo muito sério que você não pode deixar de passar para o cliente antes de fazer a instalação, tá? Antes de iniciar esse processo de venda e instalação do equipamento. Eu deixo dois textos separados, um que você vai enviar junto com o orçamento e um que você vai enviar após a aprovação do orçamento, tá? Esses dois textos não podem ser deixados para trás, devem ser encaminhados para o cliente. Isso vai evitar uma série de problemas que com certeza quem é instalador passa no dia a dia, quem está vendendo o equipamento passa também durante, né, algumas vendas aí, a gente acaba tendo alguns problemas com alguns clientes por não ter lido o texto, né? E imagina se você faz um orçamento para o cliente, fecha uma instalação para ele e deixa a proposta sem o orçamento, sem a descrição mínima do que está incluso e o que não está incluso, o que é de sua responsabilidade e o que não é. Então, eu vou mandar aqui para vocês, ó, todas as informações que hoje eu uso aqui, né? São informações que não podemos deixar de faltar. Então, fizemos o orçamento. O que que vamos enviar para o cliente no texto do orçamento, ó? Instalação e equipamento, tá? O cliente está comprando a instalação com a gente e o equipamento. Condição de pagamento da mão de obra a gente deixa como, né? Fica a critério do cliente, né? Transferência bancária no ato do pedido ou outras condições poderão ser negociadas, né, com o calendário de pagamento da empresa ou de Vossa Senhoria. Então, isso aqui fica em aberto para que a gente possa discutir, né? Quando o cliente não fala, não questiona muito isso, provavelmente o pagamento vai ser à vista, né? Mas temos aqui as condições já pré, né, determinadas, né? Validade da proposta, mão de obra, 10 dias após a emissão da proposta. Isso não podemos deixar de apontar para o cliente, né? Que o cobre sofre variação e a gente pode ter esse material guardado no estoque durante 10 dias, né? Mais que isso, a gente utiliza em outro cliente, acaba tendo que comprar de novo, sai com um valor um pouco diferente. Então, temos que ter uma validade na mão de obra, tá? Prazo de entrega do serviço, a gente estipula de 1 a 15 dias úteis após faturamento, tá? Esse é um prazo que a gente precisa trabalhar em paralelo com a nossa agenda, tá? Então, se a gente tem uma agenda vazia, a gente pode trabalhar um prazo menor. Se a gente tem uma agenda cheia, a gente vai ter que trabalhar dentro de um prazo de 15 dias. Eu aconselho trabalhar num prazo ideal aí de 7 dias, porque a gente tem um sábado e o domingo, né? E se a gente não conseguir fazer durante 5 dias, a gente ainda tem o sábado e o domingo aí para conseguir atender. A gente deixa 15 para formalidades, né? Caso aconteça algum problema de chuva, a gente consegue, né, se resguardar ali dentro do 15 dias e o cliente não vai para o PROCON. Previsão de entrega do equipamento de 3 a 7 dias úteis após faturamento, tá? Isso é muito rápido. Se a condição de pagamento for no cartão, a gente já teve casos aí excepcionais do equipamento chegar em 2 dias, tá? Então, o pagamento a gente sempre recomenda que seja feito no cartão, até para que essa entrega seja feita da forma mais rápida possível, até para a gente garantir a venda e conseguir programar a instalação.
Condição de pagamento do equipamento pode ser feito em 10 vezes no cartão de crédito, tá? O preço que a gente passa já é em 10 vezes no cartão de crédito, mas se o cliente quiser um desconto, a gente faz o pagamento à vista e dá um desconto para ele de 3 até 5%, tá? Depende muito do equipamento e do estoque, tá? Caso o cliente seja contribuinte, né, do ICMS, Imposto sobre Circulação, isso aqui é detalhes para pessoa jurídica, tá? Não se aplica à pessoa física. Garantia do equipamento. Detalhe, esse caso seja contribuinte, galera, é legal colocar, porque se você faz uma venda para uma empresa, ele vai ter o diferencial do imposto ali e caso, né, tenha, isso pode dar um problema para você, o cliente querer que você pague, tá? Esse é um texto padrão, tá? Eu nem questiono se o cliente é contribuinte ou não, a gente coloca junto e, né, com certeza o pessoal de compras tem essas informações para lidar com esse tipo de informação. Garantia do equipamento conforme a exigência do fabricante, tá? Cada fabricante tem uma exigência diferente, né? Então, a gente tem os fabricantes aí exigindo que o cliente faça as manutenções para conservar a garantia, né? E se é 5 anos, tem que ter a rotina de manutenção. Então, isso a gente deixa aqui, ele está vinculado ao manual do fabricante. Então, instalamos o equipamento. O que qual é a garantia do equipamento? É exatamente o que está no manual do fabricante específico, tá? A validade da proposta do equipamento poderá sofrer alteração no valor sem aviso prévio. Isso aqui a gente pode realmente ficar sem estoque com o distribuidor e acabar tendo, né, uma nova compra com um novo valor. Então, isso normalmente é trabalhado na semana. A gente deixa sem aviso prévio porque qualquer coisa pode acontecer, né? Um pico de calor aí absurdo e as pessoas loucas atrás de ar-condicionado. E então a gente costuma salvar o orçamento para o cliente e preservar ele durante uma semana. Mais que isso, a gente sempre consulta antes, tá? Então a gente deixa o cliente bem à vontade de que, ó, pode sofrer alteração, mas caso isso ocorra, tendo um orçamento, a gente consegue ainda restaurar ele, né? Consegue prevalecer o desconto, o valor. Valor da instalação, galera, esse é um ponto mais importante, né, de todas as informações, né, para o cliente, porque ele sabe que ele está comprando o equipamento, mas sobre o serviço, o que ele está comprando, o que envolve a mão de obra, né, toda a nossa instalação, o que está incluso ali, né? Se isso não estiver bem claro para o cliente, você vai ter que instalar o equipamento, pintar a parede, tampar buraco, né, de repente entregar ela na cor preta para combinar com a parede, né? Existem várias questões aí que devem ser bem orientada para que não sofra nenhum tipo de má comunicação. Então vamos lá, ó. O valor da instalação é referente a uma instalação padrão, aquela que se chama de costa com costa, onde a evaporadora, a unidade interna, fica na mesma parede que a condensadora, a unidade externa, uma atrás da outra. Caso seja diferente disso, pedimos que nos informe, pois poderá ter acréscimo do valor de instalação. Galera, isso aqui para quem conhece né, voltamos lá para instalaçãozinha padrão, né? É muito importante isso estar bem alinhado com o cliente, tá? Junto com isso, a gente envia esse procedimento aqui para ele, né? Deixando cada vez mais reforçado o que ele está comprando, tá? E que é uma instalação padrão. Olha lá, ó. Isso é uma instalação padrão. Dentro, fora, 3 metros de tubulação enrolada atrás da condensadora, dreno, tubulação, suporte e um furo em alvenaria, tá? E altura de 7 metros para a colocação do equipamento, tá? Isso tem que estar bem claro. A gente, além de ter o texto, a gente tem a imagem para deixar isso mais claro ainda para o cliente, tá? Todas essas informações têm que ser passadas, tá? Caso isso não seja passado após, né, o cliente ter fechado o equipamento, a gente vai entrar em uma situação muito desconfortável. Vamos lá, o material disponível para instalação padrão, tá? Esse é um valor de tabela. Cliente, eu quero uma visita aqui em casa. Ó, nosso valor de tabela de instalação padrão, onde uma máquina fique de costas com a outra, é X. Mas eu quero saber o que está incluso. A gente tem a lista.
Ah, mas eu quero saber se vai ser padrão mesmo. Olha, se o cliente autorizar a aceitar a instalação padrão, a gente, né, pode marcar uma visita e o que passar de padrão, né, a gente pode cobrar separado, né? Então vamos lá, a instalação padrão, o que está disponível? Até 3 metros de tubulação aparente conforme a exigência do fabricante, sem correr laje, forro, parede, gesso. Se for necessário utilizar tubulação incidente, será cobrado à parte. Galera, aqui a gente está dizendo para o cliente, né, que a instalação nossa, ela, a gente não vai correr forro, tá? A gente literalmente vai colocar uma máquina de costa com a outra. Se for uma instalação diferente disso, aí realmente a gente cobra um pouco separado, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, ó, né? Olha isso aqui, ó. Aqui, ó, tubulação subindo para cima, né? Isso aqui não é nossa instalação, tá? Mas ó, a tubulação subindo para cima. Então, aqui a gente está correndo laje, então a laje tem um valor diferenciado, tá? Ah, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ó, isso aqui para nós, né? Se for, tiver dentro dos 3 metros aqui, ainda é aceitável para executar, porque a gente não vai ter que subir lá em cima da laje, ficar preso, trabalhar no espaço fechado, com dificuldade de acesso. Aqui é praticamente uma instalação simples. Aqui também, ó, a gente está descendo 2 metros e 1 metro para fora aqui, ó. Então, para nós, ainda consideramos como uma instalação padrão, tá? O que não pode ser considerado como padrão é instalações como essa, ó, que temos que correr em cima da laje, tá? Esse tipo de instalação não pode ser considerado como padrão, ok? Aqui, ó, tubulações que a gente corre em cima desse forro de gesso, ó, tem que abrir o forro de gesso, não pode ser considerado como padrão. Aqui, ó, tubulações que passamos aqui, ó, dentro de situações especiais, não pode ser considerado como padrão. Tubulações que corremos por dentro do telhado, opa, desculpa aí, dentro do telhado, não pode ser considerado como instalação padrão, tá? Aqui ainda consideramos como padrão, ó, porque literalmente o acesso é bem disponível, né? A gente tem uma boa condição para trabalhar aqui, ó. A gente coloca a escada, faz o furo, desce a tubulação, coloca a condensadora, pronto, conectando, tá? Não é um padrãozinho, mas isso aqui pode ser estudado para trabalhar dentro da instalação padrão. Ah, mas o que que é o padrãozinho? Vamos voltar para lá, ó. Padrãozinho é isso aqui, galera, ó. Dentro, fora, 3, né? Dificilmente 2 metros, mas hoje 3 metros atrás, dreno na ponta do suporte, acabamento, furo tampado com isolante térmico, o final da instalação, isso aqui, ó. Beleza? Aí vamos lá, ó. Ah, incluso uma furação em parede com uso de serra-copo por instalação, tá? Demais furações serão cobradas à parte. Galera, isso aqui é importante se colocar, porque às vezes o cliente fecha conosco uma instalação padrão e essa instalação padrão tem que furar 4, 5 paredes, aí realmente a nossa ferramenta não suporta. Então a gente cobra mais por conta de ser uma ferramenta cara de R$ 150, né? E tem uma vida útil, um desgaste. Então a gente cobra isso separado, tá? Tá incluso apenas uma furação. E por que também está incluso uma furação? Só por causa do desgaste? Não, porque cada furo exige um tempo, né? Um tempo grande para que a gente consiga executar, então é necessário que a gente cobre por essa outra furação, tá? Não é coisa de 10 minutos, não é coisa de 15 minutos, é coisa que pode chegar no máximo 1 hora, principalmente se a gente tem 2, 3, 4 vigas para furar, tá? Cada viga nós consideramos que leve no máximo 40 minutos, tá? Suporte e estruturas especiais serão enviados orçamentos separados. Galera, o que está incluso nesse orçamento é apenas o suporte tradicional, tá? O suporte básico, tá? Opa, cadê? Suporte básico, tá? Diferente disso, nós cobramos separado. Olha o suportinho básico aqui, ó, né? Esse carinha aqui, ó, essa mão francesa aqui, tá? Ela que está inclusa no valor da instalação.
Suportes especiais. O que que é suportes especiais? Vamos lá, ó. Suportes especiais é isso aqui, ó. Deixa eu achar um exemplo aqui, ó. Ó, o cliente pediu para que a gente desenvolvesse um suporte que a máquina ficasse literalmente em cima do telhado dele, tá? Então aqui nós temos, ó, aqui, ó, né? Olha lá, ó, condensador em cima do telhado, tivemos que furar, desenvolver o suporte, fazer algo bem específico para esse cliente, tá? Outra situação, por enquanto aqui não tenho, tá? Mas, ó, aqui, ó. Aqui conseguimos aproveitar o mesmo suporte, então aqui a gente não considerou como estrutura especial, tal. A gente utilizou o próprio suporte para poder fazer a fixação da condensadora lá em cima. Então, não foi utilizado suporte especial, tá? Suporte especial aqui, nessa imagem aqui, tá? Aqui, ó. Suporte especial, tá? Tivemos que desenvolver, fabricar, criar alguma coisa específica para esse cliente. Vamos lá, outro ponto muito importante, ó, a altura da condensadora, unidade externa. Inclui apenas o uso de escada pequena com aproximadamente 7 metros de altura. Situações diferentes, solicitar orçamento separado. Galera, por que isso aqui, ó? A gente vai se deparar com situações que o cliente tem sim condição de fazer uma instalação padrão, mas ele mora no quarto andar. É impossível a gente fazer uma instalação nessas condições com uma escada normal, considerando que fosse uma instalação padrão, né? Aqui para nós já não pode ser considerada uma instalação padrão, porque isso demanda mais tempo, dificuldade, risco, segurança, tudo isso fica comprometido. Então, nós não consideramos como instalação padrão, tá? Vou dar um exemplo aqui, ó. Deixa eu abrir aqui para vocês. Aqui, ó. Olha lá a situação, ó. É uma instalação padrão, ó. Olha a altura, tem um toldo na frente, tá? A instalação era padrão, a máquina literalmente estava aqui nas costas. Mas, ó, precisa ter um segurando a escada, precisa ter um lá dentro, precisa ter um outro aqui passando as ferramentas. Literalmente, uma instalação dessa leva muito mais tempo do que, né, o planejado da instalação padrão, né? Fora os riscos, né? Então, nós consideramos que isso não é uma instalação padrão, tá? Ah, pode ser uma instalação padrão, tá? Detalhe, tá, gente? Detalhe muito importante. É uma instalação que pode ser considerada como padrão, mas não a condição da escada, tá? Então, a escada, o uso de uma escada dessa aí pelo tempo que vai se utilizar para fazer uma instalação dessa, nós cobramos a escada separada, tá? Aqui conseguimos utilizar a escada, mas tem situações que utilizamos o andaime, ok? Vamos continuar aqui então. Então, o que está incluso para a gente na instalaçãozinha padrão, né? O que, que é uma altura padrão? Deixa eu achar uma foto aqui. Vamos lá, cadê? Escada, instalação padrão. Vamos lá, cadê a instalação padrão? Aqui, ó. Achei um exemplo aqui para mostrar para vocês. Bom, se eu demorar aqui, esse vídeo vai ficar cada vez mais comprido, galera. Então, um pouquinho de paciência. Aqui, ó. O que que pode ser considerado, né, padrão? Olha isso aqui, a diferença, né? Olha lá. Furamos para trás, ó. Temos a luminária aqui, ó, mas a evaporadora está nessa parede aqui, ó. Nós vamos furar para trás. E a hora que a gente faz o furo aqui, a gente já pode colocar a condensadora aqui, né?
Vamos ver se eu vou ter isso aqui. Calma aí que eu vou achar esse vídeo. Galera, esse ponto é muito importante que seja bem orientado ao cliente para que a gente não tenha aventuras, tá? Caso contrário, a gente vai sofrer bastante com isso, tá? Porque realmente existem condições que é impossível de se fazer a instalação, tá? Local muito alto, perigoso, difícil acesso. Olha aqui, ó, um exemplo de instalação padrão, tá? Da condensadora no local padrão. Ó. 7 metros de altura, ó. A condensadora está baixa. Pode ver aqui pelo rapaz que está do lado aqui, ó. O local não é muito alto, né? E a dificuldade é um pouco da tubulação aqui, né? Mas, ó, isso é uma instalação da condensadora padrão, tá? Até 7 metros de altura, tá? A gente consegue pôr na escada, mais que isso não conseguimos colocar. Ah, em locais com infraestrutura, não, isso aqui é um detalhe que entra em infraestrutura, tá? Não inclui cobre, cabo, interligação elétrica, caso o cliente peça, tá? Eu vou deixar isso aqui fora da instalação padrão, tá? Deixa eu jogar aqui para baixo, vem para cá. Yeah. Muito texto, galera. Tem muito texto. Isso aqui foi criado com o decorrer dos anos, tá? A gente teve muito problema. Isso aqui tudo fez com que a gente tivesse menos problema. Tá? Ainda temos, tá? Que você explicar e mostrar vídeo na hora de executar é totalmente diferente, né? Galera, aqui, ó, elétrica e hidráulica, por conta do eletricista e do encanador. Para melhor acabamento, recomendamos que a elétrica seja feita depois, tá? A gente tem uma preferência realmente que a elétrica seja feita depois, tá? Porque a gente pode ter diversos problemas em relação à instalação. Principalmente a elétrica ficar muito distante da, da condensadora. Ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó, um detalhe aqui, ó, interessante. Por que que nós pedimos que a elétrica seja feita depois? Deixa eu só carregar aqui. Olha aqui, galera. Vamos lá. Só preciso achar o slide aqui, ó, que fala da elétrica. Olha aqui, ó, que interessante. Elétrica antes da instalação. Elétrica depois da instalação. Olha que legal, ó. Galera, a gente instalou a condensadora elétrica com aparente, isso não é legal. A gente instalou a condensadora, a elétrica estava aqui, ó, pronta. Ó, ainda colocamos a canaleta para melhorar o acabamento aqui, mas isso não fica legal. Olha aqui, ó. Instalamos o ar, mas o cliente decidiu que o equipamento ficaria aqui, porém a elétrica estava na lateral. Não fica legal. Ó, instalamos a condensadora, a elétrica estava lá em cima, ó, teve que descer um rabicho para baixo, depois colocamos a canaleta para poder melhorar, né? Olha que fica muito, né, muito esquisito. Ó, nessas condições aqui, ó, peraí, deixa eu arrumar isso aqui. Aí.
Ó, nessa condição aqui, ó, o eletricista deixou a elétrica pronta aqui, só que o equipamento foi instalado aqui, ó, devido a layout, mesa, armário. Então, olha a, né, a situação que ficou essa instalação aqui, ó. Ela não fica interessante, tá? Fica totalmente, né, fora de padrão, fora de simetria. Ó, ainda aqui são situações que a gente já tinha elétrica pronta e a gente tentou melhorar. Galera, a gente não tem canaleta, não tem eletroduto, não tem fio para fazer essa elétrica. Então, isso tudo é importante que seja feito depois, tá? Porque nessas condições aqui, ó, o eletricista deixou o ponto de elétrica aqui para gente, né? E, e aí a gente instalou o ar, ficou fiação aparecendo, como está nessa foto aqui, ó. A gente teve que sair, se deslocar, comprar canaleta, cobrar do cliente a canaleta para poder deixar a instalação dele bonitinha. Bom, existem outras situações aqui, mas isso é só para exemplificar. Olha isso aqui, ó. Não, essa aqui é importante eu mostrar, ó. Essa daqui, né, ó. O cliente mandou deixar a elétrica pronta, a gente instalou o ar, depois ficou esse fio pendurado aqui, ó. O cliente não gostou dessa situação, foi por isso que eu tirei foto. Não ficou legal, ficou horrível. Então, se a gente tivesse instalado o ar-condicionado, o eletricista tivesse ido depois, existe grande chance dessa tomadinha aqui, ó, né? Em vez de ficar aqui, né, do lado, ela ficasse literalmente encostada aqui no equipamento, né? Provavelmente ficaria muito mais bonita, né? O acabamento seria bem melhor, né? E, né? Então é isso, gente. Elétrica tem que ser feita depois, tá? Depois da instalação. É... Dreno também recomendamos que seja feito depois. E aqui os detalhes, né? Não está incluso despesas de escada acima de 7 metros, para ficar bem claro. Despesas com andeme, recarga de gás, remoção de equipamento já instalado no local não está incluso, tá? É de responsabilidade do cliente orientar a existência de tubulações de água elétrica, onde serão feitas as furações e fixações do equipamento. Isso é o segredo que eu queria contar para vocês. Se você não deixar essa informação clara para o cliente no ato da instalação e você, na execução, furar um cano, o cliente vai olhar para sua cara e perguntar: e agora? O que você vai fazer? E a gente, no modo pânico, a gente acaba olhando para o cliente e fica tranquilo, vamos resolver, né? E, e não é uma responsabilidade nossa. A única responsabilidade que nós temos é de identificar onde são os pontos que tem hidráulica e elétrica. Ah, não temos como saber. Beleza, a gente pede a planta para o cliente, identifica os pontos onde estão passando hidráulica e elétrica e a gente orienta o cliente que aquele ponto é arriscado para fazer a instalação. Se o cliente quiser que instale ali, já pede para ele, ó, cliente, assumimos, aceitamos fazer a instalação então, né? Então vamos começar a furação, só que prepara o telefone do encanador aí, tá? Porque se por acaso a gente furar algum cano, você já tem o contato aí de prontidão para poder fazer esse socorro, né? Caso nós não orientamos o cliente, decidimos onde vai ser feita a furação, sim, é de responsabilidade nossa, porque é, a comunicação ela é importante, né? Devemos passar toda a comunicação para o cliente para que na hora que a gente for furar, ele está ciente que existe a possibilidade de furar um cano, furar uma elétrica, né? Fechar um curto na parede ou algo similar, né? Então, se a casa é recém-construída, ele tem uma planta indicando onde são esses pontos. Se a casa não é recém-construída, a gente vai ter que fazer na sorte, né? Na sorte, quando eu digo para o cliente, a gente, né, vai tomar todas as medidas possíveis, né, analisar todos os pontos antes de executar a furação, mas ele que decide onde vai ser feita a instalação, né? Então, se nós dermos as opções, ele decide em tal lugar e já oriente o cliente que se tiver hidráulica elétrica ali, não temos como, né, fazer essa previsão, né? Existem sim ferramentas específicas para isso, mas não, né, isso encareceria mais a instalação e de momento nós não trabalhamos dessa forma, né? Bom, estacionamento, né? A gente tem muita dificuldade, às vezes, em prédio, né? Do cliente ter o equipamento
a gente, né, fechar um equipamento que vai ser instalado em prédio e ser centro, né, de uma região específica. E aí na rua a gente não tem local para parar e não tem estacionamento próximo. O estacionamento fica 2 quarteirões para cima. Galera, a gente desloca muita ferramenta para uma instalação e essas ferramentas são pesadas. E alguns clientes, infelizmente, não querem ceder a vaga por questões de comodidade, praticidade, né, de não ter a privacidade deles invadida ali, né? Ter que deixar um carro na rua. E aí, realmente, a gente acaba jogando esse estacionamento para o cliente, tá? Porque daí ele tem a opção de ceder a vaga ou pagar o estacionamento externo, tá? Hoje a gente pode trabalhar com carrinho, se o estacionamento for distante, a gente descarrega na frente do prédio, né? Com um carrinho de carga, sobe e para o carro no local mais adequado, né? E aí é isso, galera. Aí tem uns detalhes aqui importantes também, tá? Que é um outro ponto importante, tá? Que a gente não pode esquecer de passar. É a cerejinha aqui também, né? Do bolo. É, Após o fechamento da proposta com o cliente, a gente tem que deixar ele ciente dessas informações, tá? Eu não aconselho colocar essas informações no orçamento de princípio, porque vai gerar como se fosse uma espécie de um contrato, o cliente vai ficar desconfortável, vai gerar uma desconfiança, mas o cliente fechou, a gente orienta ele, né, é, após a entrega do equipamento, né, que é solicitado que o cliente esteja no local para receber o equipamento e faça a verificação da caixa, né, se a caixa está fechada, se está lacrada, se está amassada, se está rasgada, se tem indício de pancada, né, se, né, de repente o cliente recebeu o equipamento, está recebendo o equipamento, o cara deixa cair no chão, pronto, não aceita a entrega do equipamento, tá? Tenta registrar através de foto, vídeo, né? E manda para a gente manda isso pro distribuidor, o distribuidor vai tomar as medidas, né, cabíveis aí, acionar o seguro, né? Então, é de responsabilidade do cliente fazer o recebimento do produto, tá? Exceções à parte, a gente recebe o equipamento na loja e faz, né, o deslocamento dele quando está agendado a instalação, tá? Caso contrário, a gente manda direto para o cliente recebe, faz a verificação, tá? Esse texto ele é importante ser enviado após o fechamento, porque na hora que for entregue o equipamento, ele tem que estar ciente que ele tem a responsabilidade de acompanhar a entrega do equipamento, tá? E aí tem os detalhes aqui, né? Atenção, caso o serviço seja reprovado pelo cliente em qualquer situação ou qualquer motivo após o técnico ter chego no local, será cobrado uma taxa de visita no valor de R$ 100 devido ao deslocamento hora técnica. Galera, isso é importante ter, porque a gente passa por situações e situações, e aí o cliente às vezes age de má fé com a gente, porque decidiu instalar e não avisou a gente se mobilizou para fazer o serviço, e aí quando a gente chega lá, material tudo no carro, tudo preparado, e o cliente desiste da instalação. E aí advertimos ainda que o fabricante não cobre avarias de peça plástica, carcaça, carenagem, portanto é necessário avaliar o equipamento no ato da entrega, e, se preciso, fazer a recusa do produto, acusando em nota fiscal sem assinatura. Beleza? Então é isso. Esse é o texto que complementa toda a nossa parte de instalação, tá? Todas essas informações têm um porquê, tá? E galera, usem o texto, além de usar o texto, use a imagem também, tá? A imagem, né, uma imagem vale mais que 1.000 palavras, então, se o cliente não estiver entendendo, passe para ele uma imagem, o que que é uma instalação padrão, tá? E aí vai ficar tudo mais claro e a gente não vai ter que discutir com o cliente. Ah, foi avisado. Ah, não foi, eu não lembro disso. Ah, tá na letrinha miúda do contrato. Porra, cara, tem letrinha miúda no contrato? Isso é, né, meio desconfortável, né? É necessário, mas desconfortável. Mas aí a gente tem a imagem, né, para poder representar isso, que aí você pode, pô, cliente, mandei uma imagem para você do ar-condicionado ali, ó. Essa imagem aqui, você lembra que eu te passei essa imagem aqui, ó, tá lá na nossa mensagem, o que que era uma instalação padrão, o que que estava incluso. Então, tá aqui, né, cliente? Foi o que nós concordamos, né? Combinado não sai caro para ninguém. É isso aí, galera. Obrigado, valeu, até a próxima.